Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 14 de junho de 2025. Amados, eu quero compartilhar com vocês uma parte do vídeo do profeta Brandon Biggs. Ele postou agora há poucas horas, em português, em inglês acho que ele postou foi ontem, e eu fiz aqui um resumo das partes mais importantes para compartilhar com os irmãos. Então ele fala assim, fala de reunião de países, isso ele viu, numa experiência de visão. Reunião de países para atacar Israel nos próximos dias. Ele viu a Turquia e o Paquistão muito irritados com esse ataque de Israel sobre o Irã. Ele teve uma visão, isso aí ele voltou a falar sobre isso, né? A visão de Apolion saindo do abismo e envolvendo Putin. Ele viu um homem asiático que vinha tentar trazer avivamento à Igreja Católica. Inclusive, ele até coloca, a esposa coloca uma postagem na tela apresentando esse homem asiático, parece ser um padre, alguém assim. Um grande abalo está prestes a acontecer e o avivamento também. Ele pede para interceder pelo dia 14, porque hoje, que é o dia 14, tem um desfile lá nos Estados Unidos, mas também tem uma previsão de protestos sobre todos esses lugares aqui onde tem esses pontinhos azuis, e são protestos que são contra essa política do presidente Donald Trump de não aceitar os imigrantes lá nos Estados Unidos, né? Então, protesto que alcança tantos lugares assim é algo para realmente se preocupar. Então, ele pede para que ore sobre esse dia, ele pede para que levantem-se em orações e intercedam pelas nações. Ele fala que antissemitismo está chegando pelos próximos dias, ou seja, um levante contra judeus, por conta do que aconteceu mesmo, né, desse ataque de Israel ao Irã. Ele pede para que orem por Cuba e também fala sobre a janela de oportunidade, a transferência de riquezas que nós já estamos aguardando e que o Senhor trará orientação quanto ao que fazer. Fala que precisamos estar em unidade, unidos como família. E ele enfatiza muito a oração dentro desse vídeo, irmãos. Nós estamos vivendo um momento que, em todo o meu tempo de estudos relacionados ao final dos tempos, eu nunca percebi a coisa tão pesada e tão difícil como está agora. Sabemos que tudo apenas começou e que existem desdobramentos bem complicados vindo por aí. Estejamos mesmo em oração pelas nações, para que o Senhor tenha misericórdia e abrande todo o movimento que vem acontecer. Vamos ao vídeo. Bem, fico feliz que todos vocês estejam aqui esta noite. Obrigado por se juntarem a nós. Eu sempre tenho que fazer assim, sabe? Bom dia, família, mas agora é noite, né? Agradeço muito vocês estarem aqui esta noite, de verdade. Estou sentindo uma urgência de orar. Então vamos orar juntos como uma família. O Senhor colocou de forma muito forte no meu coração sobre o período do dia 14 até o dia 6 de julho. E este é um momento muito sério. Eu disse a vocês ontem, bem, no meu tempo de oração ontem, o vídeo saiu hoje, eu senti que os ataques contra o Irã eram iminentes. E eu disse, eu sinto sinto urgência em relação a isso. E tentei alertar todos vocês a coisas que me foram mostradas no espírito sobre os ataques ao Irã. E eu vi, sabe, eu não estou acostumada a fazer vídeos ao vivo, gente, então eu filtro muita coisa. Meu filho vai, sabe, eu não consigo. Então isso aqui é ao vivo, é isso que é tão louco. Lá vou eu, ok, aqui vou eu. As coisas que o Senhor me mostrou sobre reuniões secretas, Deus me proteja, eu vi o pequeno Kim, a Rússia e certas potências importantes, vou dizer assim. Eu vi certas potências importantes que elas estavam elaborando, estavam planejando um plano para, nos próximos dias, se unirem e contra-atacarem, tipo, reagirem ao que Israel acabou de fazer hoje. E sabe o que é interessante, pessoal? Quando eu estava orando sobre isso ontem à noite, o Senhor me mostrou Israel com avanços tecnológicos ocultos que ninguém mais no mundo possuía.
E o Senhor falou comigo e ele disse: os Estados Unidos da América nem sabem o que tem. Durante o governo passado, o Joe Biden e ele disse: Brandon, eles nem sabiam. Ele disse, e Trump mal sabe, eles têm grandes avanços tecnológicos, não foi isso que o Senhor me mostrou. E eu vi, ele me falou novamente sobre os pagers e os celulares, sobre o que eles fizeram e como eles causaram tudo aquilo acontecer naquela época. Não me lembro quando foi. Mas é algo mais profundo do que isso. E o Senhor disse, ore, pois Ezequiel 38, 39 está bem à sua porta. Agora, em termos de cronologia, eu não sei o que isso significa. Você sabe, 1000 dias para o Senhor é como um dia, sabe? Então, não é como se, sabe, pudesse ser amanhã, pode ser, daqui a 6 meses. Eu não sei. É algo que devemos observar, que vemos Ezequiel 38 e 39, e está prestes a acontecer. E eu estou te dizendo, eu não vi a Síria nisso. Eu vi a Turquia, eu vi o Paquistão. Eu vi, eu vi eles irritados. Não estou dizendo que eles fazem parte de Ezequiel 38 e 39. Preciso deixar isso claro. Mas eu vi eles irritados com o que está por vir nos próximos dias. Eu vi o Afeganistão, vi o Paquistão, vi outras nações que estavam muito irritadas com o que aconteceu hoje, esta noite, seja lá o que está acontecendo agora. Então nós oramos, porque eu falei para vocês sobre o grande Apollyon saindo do abismo. Eu disse, ele se vira como um redemoinho de poeira sobre a terra, causando guerra. E eu vi o grande Apollyon saindo do abismo, girando, e ele foi girando, e começou a girar ao redor do Putin. Eu disse, nos próximos dias vocês verão essas coisas acontecendo. Eu avisei todo mundo. Mas até hoje foi como uma confirmação, sabe? Algumas das coisas que as pessoas dizem, você errou feio, principalmente sobre o homem asiático. Eu vi um homem asiático se levantando, na igreja católica. Eu disse, há um homem asiático, e eu não sei se ele é um papa ou não. Eu disse, eu não sei o que estou vendo. Eu tento ser o mais transparente possível com vocês quando estou orando, e conto o que estou vendo. Eu vejo um homem asiático, ele está se levantando na Ásia, e ele fará parte da igreja católica como um papa, mas ele vai tentar trazer um avivamento, tentar fazer, criar algo bom, como um entusiasmo na igreja católica nos próximos dias. Esse homem asiático foi anunciado hoje, aconteceu semanas depois, mas mesmo quando eu contei para vocês, eu disse, vai acontecer no mês, eu vi junho. Eu disse, vai ser nos meses de verão, e vai acontecer em junho. Eu vi julho, agosto, setembro, outubro, e então eu vi uma raiz surgindo do céu, descendo até o Vaticano, você sabe, onde todos eles, onde o Papa foi anunciado, e eu vi isso atingir o pátio ali. Ela se espalhou em estilhaços, e eu vi um espírito vir sobre esse homem asiático, e eu disse, eu não sei o que estou vendo, mas o Senhor me disse para orar sobre isso. E então vemos um homem asiático se levantar hoje. E eu só acho isso interessante porque eu estou dizendo para vocês, Jesus Cristo está voltando. Um grande avivamento está prestes a acontecer. Mas um grande abalo para despertar está prestes a acontecer. Eu falei para vocês sobre as 10 cidades para orar. Agora tem muita gente. O quê? Pôs artigo para verem. Sim. Ok. Obrigado, filho. Eu agradeço por isso. Mas eu vejo que o Senhor está me alertando para orar sobre no dia 14, o desfile militar, e interceder e orar por Donald, seus netos. Eu vi especialmente Kai para interceder por essa jovem, para orar por um cerco de proteção ao redor dela, para que nenhuma arma forjada contra ela prospere. Eu oro pelos filhos dele e oro pelas Trump Towers. Nós precisamos orar por essas coisas. O inimigo, vocês sabem, nós não lutamos contra carne e sangue, senhoras e senhores. Nós lutamos contra principados e potestades e a maldade espiritual nas regiões celestiais. Não estamos lidando com as pessoas, estamos lidando com os espíritos demoníacos que os influenciam. E é por isso que eu digo que não tenho autoridade no seu bairro para orar pela sua região, mas você tem. E é por isso que o Senhor disse, Brandon, levante-se. Estou levantando um exército de oração de 1 milhão de homens e mulheres no seu canal para orar. E vocês vão mudar as coisas à medida que oram e intercedem pelas nações. E então, vemos as coisas acontecendo com Israel agora, e isso é muito sério.
Eu vi um grande antissemitismo chegando nos próximos dias. Grande, muito ruim. Eu vi que Trump seria diplomático. Nós não podemos, eu não quero, sabe? Nós vamos tentar resolver isso, mas eu vi BD apertando o botão. Exatamente o que aconteceu. Se você for ao que eu disse a todos vocês, o que eu falei em oração ontem, eu vi para orar por Cuba. Eu estou atento ao que digo, porque estou ao vivo agora por causa disso, mas você pode ir assistir você mesmo. Orem por Cuba. E eu vi mulas, eu ouvi a palavra mulas vindo à noite. Eu vi, coisas estratégicas. Como eu posso dizer isso? Eu simplesmente não me sinto em paz para dizer isso agora ao vivo. Não, eu não acho que isso seja sabedoria. Isso já está na internet, mas eu não vou dizer isso. Mas, nós deveríamos, ok? Nós deveríamos apenas orar pelo que eu pedi para vocês orarem em relação a Cuba. É sobre isso que eu avisei vocês. Não é atividade terrorista, mas um influxo do que atravessou a fronteira nos últimos 4 anos foi um monte de pessoas de outro país que era um exército. Eu vi homens se levantando e eles eram como células de pessoas em 10 grandes cidades. Coisas muito sérias. Eu vi coisas pegando fogo e eu vi Eu falei para vocês sobre as vans, falei sobre os caminhões lá em janeiro, sobre o tempo, e eu intercedendo por essas coisas. Sabe, quando você está vendo no espírito, parece que está bem na sua frente. É como se fosse amanhã, sabe? Mas você está orando por algo que às vezes está a meses de distância. Eu já avisei vocês para orarem durante os meses de verão. Este é um tempo muito sério para orar durante os meses de verão, orando pela América, orando por paz sobre esta nação. Então, eu não sei, pessoal, é só um tempo muito interessante, mas só para avisar, eu sinto uma urgência tão grande de orar pelo 4 de julho. Eu sempre te digo, eu vejo aquelas metades de bandeiras. Eu vi as bandeiras, eu vi o bebê, eu vi essas coisas e intercedi. E o Senhor disse, eu estou trazendo unidade ao corpo de Cristo, estou derrubando barreiras raciais. Ele disse, Brandon, vocês precisam estar unidos como foi em Atos, capítulo 2. Eles estavam todos em um só som e em um só acordo. E quando fizeram isso, foi como... Diziam que veio como um som de um vento impetuoso do Espírito Santo e fogo. Todos começaram a falar em línguas com glória, mas estavam todos em um só som. Era com um só som, com uma só voz. E há muita discórdia no corpo de Cristo neste momento. E o Senhor me disse, estou derrubando os muros, as barreiras da religião. Para o dia, há um grande abalo, e eu vi, exatamente como em tempos de guerra, eu avisei a todos vocês. Como em tempos de guerra, sempre que, na Segunda Guerra Mundial, como as mulheres se reuniam e todos podiam se unir e trabalhavam juntos para criar uma comunidade enquanto os homens estavam na guerra. Foi isso que eu vi, que seria como em tempos de guerra para o corpo de Cristo, que nós... É hora do corpo de Cristo, não importa se você é batista, metodista, católico, carismático, episcopal ou o que for, era o corpo. Todos nós temos crenças diferentes. Todos nós pensamos de maneira muito diferente, mas todos temos o mesmo objetivo em comum, que é amar Jesus. Todos nós amamos Jesus, e isso é tudo o que importa. E devemos falar às pessoas sobre Jesus, porque a vinda do Filho do Homem está muito próxima. Ele disse, estou à porta, Brandon, e estou esperando. O que você vai fazer para trazer a colheita? Estou deixando as 99 e indo atrás da única, pois a colheita é grande e os trabalhadores são poucos. O que você fará para me ajudar a trazer a colheita? Ele se importa e ama cada um de vocês. Ele não quer que nenhum de nós pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e tenham a vida eterna. Mas a questão é que, neste momento, há tantas pessoas em cima do muro e que estão mornas. Elas estão mornas.
e chegou a hora de decidir. Ou você é quente ou será frio. Mas se você for morno, ele disse que te vomitará, te expulsará de sua boca. Lembre-se, eu contei para vocês há algumas visões atrás, quando eu estava orando, eu vi o Vale dos Ossos, e eles estavam mortos sobre a terra, e ele falou comigo, e foi quase audível. E ele disse, Brandon, esses ossos podem viver? Profetize aos ossos, Brandon. Diga para eles se levantarem. E eu vi, enquanto orávamos como família, não era sobre mim, era sobre nós nos unirmos como família e intercedermos. E eu vi os ossos se unindo e vi um brilho do Espírito Santo surgir sobre a pele e começar a brilhar. E vi a cabeça se tornar cabeça e as mãos se tornarem mãos e todos se unindo. E o vale de ossos começou a voltar à vida. E eu creio em uma grande, grande colheita. Eu vi uma represa que estava cheia de água, que era a chuva temporã e a chuva serôdia se unindo. E havia um grande e poderoso vento impetuoso de água. Era como se a água simplesmente fluísse sobre esse vale de ossos secos. E eu estou dizendo a você, nós veremos a maior colheita de almas que este mundo já viu. Está prestes a acontecer. Eu disse a vocês que vi os cassinos e as pessoas fazendo reuniões nesses cassinos de Las Vegas, e a glória do Senhor entrou. É hora de se animar e criar expectativa sobre o que Deus vai fazer nesta terra.